irmão diácono Marcílio Moreno vai trazer hoje alguns minutos de sabedoria. Estamos começando, né? Esse novo momento. Vamos orar. Levante as mãos aqui para esse homem de Deus. Pai, aqui está teu servo. Que o Senhor, mais uma vez, de uma forma maravilhosa, possa usar o teu filho para falar conosco. E que tudo aquilo que venha se levantar contra esse momento caia por terra, Senhor, em nome de Jesus. Guarda a sua família, guarda a sua casa, guarda o seu coração, para que ele possa estar ministrando aos nossos corações, diante da tua vontade. Isso em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. É bem isso que o pastor está orando. Já antes ali antes de chegando aqui, comecei a sentir um incômodo ali. Falei para a Stephanie, faz incômodo aqui no meu estômago. Está repreendido. Eu já estava ali adorando ali e repreendendo. Amém? Meus queridos, como é que vocês estão? Bem, a glória do Senhor. Gente, a gente vai começar as 31 semanas de sabedoria. Provérbios 1. Acredito que todo mundo já tenha lido. Não só uma vez, 2 ou 3 ou 4. Quando o Senhor tem falado contigo. Em todas elas, amém? Eu vou ler na versão NVT, e a gente vai abrir alguns outros livros rapidinho, só para pegar aí a fio da meada, bem? Só me organizar aqui rapidinho. Show. Glória a Deus. Então, como eu já falei, hoje se inicia as 31 semanas de sabedoria, né? São 31 provérbios. E a gente vai dar o pontapé inicial agora. E antes de entrar propriamente dizendo no capítulo, a gente vai ter que voltar um pouquinho antes para entender, né, como foi que a gente chegou até em Provérbios. Primeiramente, o significado da palavra Provérbios em hebraico, eu vou tentar falar, viu que é difícil hebraico. Machal. É uma sentença curta, inteligente e metafórica. Que oferece sabedoria prática divina para a vida do cotidiano. Refere-se a um pequeno provérbio, né, curto provérbio, inteligente, contendo algum tipo de sabedoria. Mas não é no primeiro que a gente vai pegar ainda os provérbios, por assim dizer. Do 1 ao 9 se retrata muito sobre um discurso, do capítulo 1 ao capítulo 9, se retrata muito sobre um discurso ou ensinamento de um pai para um filho. Amém? A gente vai abrir lá em 1 Reis 3, 1 Reis 3, do versículo 9 ao 12. 1 Reis, só para a gente entender um pouco aqui. Foi aí, Léo? É ligeiro. Vamos lá. Do versículo 9 ao 12, amém? Diz assim, ó: dá a teu servo um coração compreensivo, para que eu possa governar bem o teu povo e saber a diferença entre o certo e o errado. Pois quem é capaz de governar sozinho este grande povo? O Senhor se agradou do pedido de Salomão. Por isso Deus respondeu: uma vez que você pediu sabedoria para governar meu povo com justiça, e não vida longa, nem riqueza, nem a morte de seus inimigos, atenderei a seu pedido, e lhe darei um coração sábio e compassivo, como ninguém teve, nem jamais terá. Aqui fala onde Salomão pediu, né? Onde foi o primeiro passo de sabedoria de Salomão. E lá em 1 Reis 4,
versículo 24 ao 33. Diz assim: Salomão dominava sobre todos os reinos a oeste do rio Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e havia paz em todas as fronteiras. Durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em paz e segurança, e desde Dan, ao norte até Berseba, ao sul, cada família possuía uma própria videira e sua própria figueira. Salomão possuía 4.000 estábulos para os cavalos de seus carros de guerra e 12.000 cavalos. Os governadores distritais forneciam com regularidade o alimento para o rei Salomão. Vou passar um pouquinho porque é muito extenso, e a gente vai acabar ficando um pouquinho de tempo aqui. Aí vai desce lá para o 28. Também providenciavam a cevada e a palha, desce mais um pouquinho. 29. Deus concedeu a Salomão grande sabedoria, entendimento e conhecimento, tão vasto quanto a areia da beira do mar. Sua sabedoria era maior que de todos os sábios do Oriente e de todos os sábios do Egito. Ele era mais sábio que qualquer outra pessoa, incluindo Etã, o Ezraíta, e Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. Sua fama se espalhou por todas as nações vizinhas. Compôs 3.000 provérbios e escreveu 1.005 canções. Podia falar com entendimento sobre plantas de todas as espécies, desde o grande cedro do Líbano até o pequeno isopo que cresce nas fendas dos muros. Também conhecia de animais, aves, répteis, e aí vai. Então, essa sabedoria que Salomão pediu foi o início de uma nova cultura para o povo de Israel, né? Aqui diz que ele era o mais sábio de todos. Fui buscar logo para afirmar, né? Salomão era a fonte de sabedoria de Israel. Ele pediu algo que não serviu somente para ele. Serviu para ele governar o povo e para o povo. Embora nem todos esses provérbios tenham sido escritos por ele, foi ele que iniciou a tradição de sabedoria. Então, logo, Salomão foi pai da sabedoria. Mas uma coisa interessante que estudando descobri, a palavra sabedoria para nós é o quê? Conhecimento, inteligência, né? Em hebraico, deixa eu lembrar. Hokmah, é difícil, depois vocês procuram. É muito mais que isso. Ela é habilidade ou conhecimento aplicado. Não são só palavras bonitas. Ele tinha sabedoria aplicada. Ele aplicava essa sabedoria. Amém? Agora, a gente vai entrar no capítulo em si. Esses, do capítulo 1 ao capítulo 9, como já disse, são conselhos de um pai para um filho. Quem é filho aqui? Amém? Então, o Senhor ele vai falar contigo, amém? A finalidade dos provérbios. Do 1 ao 7, ele é só a introdução, amém? Diz assim, vamos lá. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Sua finalidade é ensinar sabedoria e disciplina às pessoas e ajudá-las a compreender as instruções do sábio. Sua finalidade é ensinar-lhe uma vida de disciplina e bem-sucedida, e ajudá-los a fazer o que é certo, justo e imparcial. 4. Estes provérbios darão juízo aos ingênuos e conhecimento e discernimento aos jovens. O sábio que as ouvir se tornará ainda mais sábio. Quem tem entendimento receberá orientação. Ao examinar o significado destes provérbios e parábolas, das palavras dos sábios e seus enigmas. 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Vamos lá. Nesse versículo 7, do 1 ao 6 é bem explicado, né? Bem abrangente. Ele vai te guiar na tua jornada, na tua vida, a fazer o que é certo, o que é errado e ser imparcial. O que é ser imparcial?
sempre tem aquelas juiz que, o bichinho pobrezinho, aí leva para aquele lado. Mas tem que ser justo e imparcial, né? No 7 ele fala sobre esse temor que muitas vezes a gente escuta e não discerne ele. Só pensa que é medo, só pensa que é baixar a orelha e fazer com medo, né? Com medo mesmo. Mas o que é que ele fala sobre esse temor? Esse temor é como se fosse uma reverência e admiração. Você faz, você teme, você age porque respeita, porque reverencia, porque admira o Senhor. Então, vamos tirar da nossa mente que temor é medo, e não é. Mais umas das coisas que temor nos leva a ter é uma mentalidade moral. Agir da forma correta e não da forma que nós achamos que está correta, né? A terceira coisa é que esse temor, ele nos leva a nos humilhar diante de Deus. Esse temor, ele nos leva a colocar o Senhor acima de todas as coisas. E essa sabedoria e essa disciplina nos ajudam a compreender. Mas, nem sempre como o Senhor vai agir, porque muitas coisas vêm para nos confundir, né? A gente pensa que sabe de tudo, a gente pensa que conhece tudo, mas Ele vem e vou fazer da forma que eu sei fazer, vou fazer da forma que é perfeita. Então, esse temor é reverência e admiração, nos traz a mentalidade de moral e de nos humilhar diante dEle. Bem, essa é só a introdução. Agora a gente vai dos versículos 8 ao 19, que é onde começa o pai a falar com o filho, o pai a discursar, o pai a ensinar o filho. Que diz assim, no 8: Meu filho, preste atenção à correção de seu pai, e não deixe de lado a instrução de sua mãe. O que aprender com eles será coroa de graça em sua cabeça e colar de honra em seu pescoço. Só abrindo um parênteses aqui. Vocês lembram que lá nos mandamentos tem lá: ame o seu pai e sua mãe, ou honre seu pai e sua mãe? Honre. Então é mais do que amor. Não é simplesmente um sentimento. É honrar. Amém? A gente parou agora para o 10. Meu filho, se pecadores quiserem seduzi-lo, não permita que isso aconteça. Talvez lhe digam: venha conosco, vamos nos esconder e matar alguém. Forte, né? Aí ele diz aqui: armaremos emboscada contra inocentes, só para passar o tempo. Misericórdia. Vamos engoli-los vivos como uma sepultura. Vamos engoli-los por inteiro como os que descem a cova. Encontraremos todo tipo de riquezas e encheremos nossas casas com tudo que roubarmos. 14. Venha, junte-se a nós, dividiremos igualmente os despojos. Meu filho, não vá com eles. Afaste-se de seus caminhos. Eles correm para fazer o mal, apressam-se em derramar sangue. Se um pássaro vê alguém montar uma armadilha, sabe que não deve se aproximar. Eles, porém, armam emboscadas para si mesmos, tentam acabar com a própria vida. Esse é o destino de todos os gananciosos. Sua própria cobiça os destrói. É nítido que muitas vezes as pessoas falam que o ambiente não influencia as pessoas, mas influencia. Tem ambientes que a gente se retira logo que se depara com alguma coisa que vai contra a nossa fé, que vai contra os nossos atos. Se eu estou no meio do aniversário, que começa uma música que não convém mais eu ficar. Se eu estou no meio do meu trabalho e começa uma conversa que não convém mais eu ficar. Se começa uma piada de mau gosto, não convém que eu dê um sorriso. É difícil? É.
Porque como o pastor mesmo falou, a gente está aqui nessa terra, a gente está morando aqui. A nossa carne, ela vai levar para isso. Mas, se a gente escutar esse diálogo de pai para com o filho, ele vai te ensinar. Ele vai te dizer, ó, faz assim. Se afasta de quem busca o mal, se afasta de quem reproduz o mal. E quando ele diz aqui, ó, lá no 11, talvez lhe digam, venham conosco, vamos nos esconder e matar alguém. Armaremos emboscada contra inocentes, só para passar o tempo. Oficina vazia. Oficina vazia, todo mundo já sabe, né? Já está completando na mente. Oficina vazia. Quando a gente se deixa levar os pensamentos para aquilo que a carne quer fazer, sabe quando você vê uma coisa cruel no jornal e diz assim, é bem feito? A nossa carne. Ah, mas o cara matou tal. A justiça do Senhor virá. Sabe? Ele é justo, ele é imparcial. Sabe quando você vê uma coisa que, sei lá, você repudia, mas a sua carne dizendo, é justo o que aconteceu com esse cara, é justo o que aconteceu com fulano. Mas a justiça não é a nossa. A justiça não é a minha. Eu não vou ser ali um agente de justiça, eu vou ser um justiceiro. Diferente. Quando a gente leva o que a nossa carne diz para fazer, a gente está indo contra aquilo que esse pai está falando para esse filho, que esse pai está falando para esse filho. E muitas das vezes vai ser difícil da gente entender. Mas o que está em dúvida já está em evidência, né? Ó, lá no 15, ele chama a atenção. Ah, a gente vai roubar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai tomar tudo que é deles só para passar o tempo, né? Meu filho, não vá com eles. Afaste-se de seus caminhos, eles correm para o mal. E lá no 19, esse é o destino de todos os gananciosos, sua própria cobiça os destrói. Diz um pai a seu filho, cuidado a quem ouvir. A gente aprendeu nas aulas de canto que para cantar bem eu tenho que ouvir bem. Então, para seguir bem ao Senhor, eu tenho que ouvir bem a sua palavra. Para seguir no caminho que eu estou trilhando hoje, no caminho da fé, no caminho da palavra, eu tenho que colocar tudo nela. Ah, mas você está sendo muito quadrado, muito extremo. Se passar uma vírgula, um tio, o que a palavra fala? Tudo vai passar, menos. Então a minha vida tem que estar fixada, firmada nessa palavra. Continuando. Tomemos cuidado a quem ouvir. Se vão levá-los a fazer perversidade contra alguém, por bens, riquezas, por qualquer coisa. Essa palavra, ela nos traz discernimento, porque a gente vê como é que eu posso dizer? As coisas más que nessa terra acontecem. Uma nação lutando contra a outra, bombas e vai isso, aquilo, outro. Mas tudo está na palavra, né? Quando tiver paz, quando houver rumores de paz, é que a gente vai ter que se preocupar, entre aspas, né? Mas a gente já sabe que a gente é salvo, amém? Glória a Deus. Vamos lá, continuar. No versículo 20 ao 33, é interessante que aqui nesses versículos se personifica a Senhora Sabedoria. Já tinha escutado falar? A Senhora Sabedoria. Aqui na verdade é um poema. Dentro de Provérbios tem 3 poemas que personificam essa Senhora Sabedoria. Ó, vamos lá, no 20. A sabedoria grita nas ruas e levanta a voz na praça pública. Sim, proclama nas avenidas e anuncia em frente à porta da cidade. Até quando vocês, ingênuos, insistirão em sua ingenuidade? Até quando vocês, zombadores,
terão prazer na zombaria. Até quando vocês tolos detestarão o conhecimento? Venham e ouçam minhas advertências. Abrirei meu coração para vocês e os tornarei sábios. Muitas vezes eu os chamei, mas não quiseram vir. Estendi-lhes a mão, mas não me deram atenção. Desprezaram meu conselho e rejeitaram minha repreensão. Por isso rirei quando estiverem em dificuldades. Zombarei quando estiverem em apuros. Quando a calamidade lhes sobrevier, como a tempestade e a desgraça os envolver, como furacão, e a angústia e a aflição os dominarem. Quando clamarem por socorro, não responderei. Ainda que me procurem, não me encontrarão. Porque detestaram o conhecimento e escolheram não temer o Senhor. Qual é o princípio da sabedoria? Temê-lo. Porque detestaram o conhecimento e escolheram não temer o Senhor. Rejeitaram meu conselho e ignoraram minha repreensão. Portanto, comerão os frutos amargos de seu estilo de vida e engasgarão em suas próprias intrigas. Pois os ingênuos se afastam de mim e rumam para a morte. Os tolos são destruídos por sua própria acomodação. Os que me ouvem, porém, viverão em paz, tranquilos e sem temer o mal. É forte. Esse 29 me chamou bastante atenção, porque ele traz ali um contraste com o 7. O 7 é, mais uma vez, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. E o 29 fala: porque detestaram o conhecimento e escolheram não temer o Senhor. Um simples ato de não temer trouxe algo que não é para nenhum de nós. Porque eu escolho temer. Lá no 33. Porque eu escolho temer. Os que me ouvem, porém, porque eu escolhi temer, viverão em paz, tranquilos e sem temer o mal. Sabe, ela nos chama a atenção para o que virá por um plantio de uma semente que não demos ouvidos ao Senhor. Aqui nesses versículos de 20 ao 33 é um dos 4 poemas, como eu já disse, da Senhora Sabedoria. Interessante que ele traz como se fosse uma pessoa, a Senhora Sabedoria, onde se fala para a gente tomar as nossas decisões segundo ela tomaria, segundo essa pessoa personificada da sabedoria tomaria. Uma forma poética de dizer que vivemos em um universo com muitas maldades. Só que a gente vê guerra, só que a gente vê no jornal acontecendo atrocidades cruéis. E isso é esse mundo que a gente vive. Mas não será o eterno onde a gente vai viver, amém? O temor ao Senhor e sabedoria é igual a dizer viver ao longo do grão do universo. Eu não tinha escutado muitas vezes essa expressão, mas eu procurei saber. E é interessante, porque quando a gente teme, quando a gente escolhe, não quando é imposto, mas é quando eu escolho viver em temor ao Senhor. No 7, eu vou ter o 33. Quando eu não escolho o 7, eu escolho o 29, versículo 29. Quando eu escolho o 7, eu automaticamente terei o 33. E automaticamente, quando eu não escolho o 7, eu terei o 29. Mas sabe, isso não é para te pôr medo, é para te abrir os olhos. Escolhe aquilo que o Senhor está te dizendo para escolher. Faz aquilo que o Senhor está te dizendo. Teu pai, aqui é
um direcionar, né? Como se fosse uma bússola, a palavra do Senhor, vai por aqui, não vai por aqui. Quando Ele diz vai por aqui, vai pelo certo, eu vou chegar lá e não viverei em paz e tranquilo. Quando eu vou pelo outro lado, quando eu não escolho aquilo que Ele me disse, Ele já sabe qual é o final. Ele já sabe qual é o final das duas direções, né? Viver ao grão do universo significa alinhar a própria vida, ações e realidade ao propósito de Deus. Quando eu pego a sabedoria e a escuto e tenho temor ao Senhor, eu vou alinhando a minha vida. Não estou dizendo que é fácil. Na vida a gente vai ter problemas sempre. No mundo tereis bênçãos. Não é assim. No mundo tereis bênçãos, sim, beleza. Mas tereis aflições. Um mar calmo não faz um bom marinheiro. Quem já escutou isso? Um mar calmo não faz um bom marinheiro. Um bom marinheiro se dá em ondas altas, em mar revolto. É ali que se dá um bom marinheiro. Um bom cristão, ele vai aprendendo como ele vai vivendo. Esse daqui não é para mim não. Esse daqui é. Esse daqui não é para mim. Esse daqui é. Existe a vontade permissiva do Senhor. A gente às vezes insiste. E eles vai e faz. Mas não é o que eu quero para você. A minha vontade perfeita eu já te mostrei. É aqui, é aqui, é aqui. Sabe o que eu tenho mais agradecido esses últimos dias ao Senhor? É a paciência dele. Paciência. Irmão, já agradeceu pela paciência do Senhor? Mas como assim, Marcelo? Como é que está falando de paciência? Porque se ele não tivesse paciência contigo, sabe? Vamos mudar o nome paciência? É porque na minha mente veio paciência. Que eu sou difícil. Quem é difícil aqui? Levanta a mão aí. Ixi, tá vendo? Vamos trocar a paciência pelo amor. Senhor, obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo versículo 7. Obrigado pelo 33. E obrigado também pelo 29 para abrir os meus olhos. Amém? Ó. Para a gente finalizar, juntando os conselhos de um pai, do capítulo 1 ao 9, e o convite da sabedoria, dos versículos adiante, dos capítulos adiante, nós não temos somente boas ou bonitas palavras, temos um convite do próprio Deus para aprender a sabedoria de gerações anteriores. Sabe, Ele está querendo te ensinar aqui o que uma nação já viveu, o que um homem pediu com um coração, sabe, que eu fico a imaginar. Poderia muito bem ter pedido outras coisas. Como outros reis pediram, né? Finaliza aquele povo lá, quero riqueza, quero isso, quero aquilo. Mas essa sabedoria, juntamente com um coração temente ao Senhor, até o fim da vida, até o fim, do princípio ao fim, a gente vai ter uma vida que agrada a Ele. Mas vai ter dias difíceis, lógico. Vai não, Léo? Vai não, Cadu? Escuta o teu nome aí. Mas agradece pelo amor. Aqui vem amor, paciência. Amém? Esse convite que foi para mim não simplesmente uma responsabilidade, mas uma gratidão. Porque se não fosse essa palavra, eu e você já teríamos ido. Esse provérbio é para abrir as nossas mentes
que a gente não pode temer nada lá fora, mas temer o tudo aqui. A gente não pode, reformulando, a gente não pode, nem precisa ter medo de nada lá fora, se a gente temer Ele aqui. Meu querido, eu sei que a gente é feito de processos. Salomão foi um grande processo. Ainda tem muito para a gente ver ainda. São 31 semanas, começou agora. Mas aqui nesse livro de Provérbios eu aprendi muito. E ainda estou aprendendo. Porque você... Quantos meses tem num dia? Quantos dias tem no mês? 31? Geralmente. São quantos provérbios? 31. Para muitos é loucura, para nós, poder. Então, eu te convido. Se você já fez provérbios, depois volta. E eu estou me segurando para não voltar de novo, que eu já estou lá em Isaías. Mas essa sede dessa palavra, de um pai que quer conversar contigo, filho, e da senhora sabedoria que quer te mostrar como viver, que o Senhor vai, sabe, ajustando esse ser complicado que eu e você somos. Tu não vai conseguir só. Muitas batalhas vão vir para, meu irmão, ceifar a nossa fé. A gente escolhe temer ao Senhor no 7 e ter o 33, ou não temê-lo e ter o 29. Fecha os teus olhos no teu lugar. Os adoradores podem vir. E que seja os nossos dias vivendo nessa palavra, nessa bússola, eu costumo chamar de bússola para a minha vida. Meu irmão, não vai acreditando que vai ser fácil, vai ser difícil, porque a vida do cristão é isso. A vida do cristão, ela é composta por dificuldades, para fazer de nós um bom marinheiro, um bom filho que escuta o pai. Vai ser difícil, e vai continuar sendo até o último dia. Mas seja todos os dias para Ele, para a honra e glória dEle, que venhamos a escutá-lo, buscá-lo, temê-lo. Aleluia, aleluia. Sentimos Tua glória nesse lugar. Algo grande sucederá. Se move o sobrenatural. Sentimos Tua glória nesse lugar. Algo grande sucederá. Se move o sobrenatural. Diga os nomes dele. Yahvé, Rafa. Pode ficar de pé, meu querido. Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Aleluia, Senhor. Sentimos
tua glória nesse lugar. Algo grande sucederá. Se move o sobrenatural. Mais uma vez, declara, querido. Sentimos tua glória nesse lugar. Algo grande sucederá. Se move o sobrenatural. Então declara, meu querido. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Diga Yahvé mais uma vez. Aleluia, Senhor. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Se lhe adora, ele se manifestará. Se lhe chamas, ele manifestará. Se lhe buscar, ele manifestará. Aleluia, Senhor. Se lhe adorar, ele se manifestará. Se lhe buscas, ele manifestará. Se lhe adorar, ele manifestará. Mais uma vez, se lhe adora, aleluia. Se lhe adorar, ele se manifestará. Se lhe buscas, ele manifestará. Se lhe chamar, ele manifestará. E a ele a glória. Sempre, amém. Diga mais uma vez, a ele a glória, e a ele a glória, a ele a glória, e a ele a glória. Pra sempre, amém. Meu amado, no meu amado és o mais belo entre, diga, milhares de milhares, e o meu amado és. Milhares de milhares. Não queremos ver no céu outra chuva. Queremos ver Yeshua. Queremos ver Yeshua. Não queremos ver no céu outra chuva, queremos ver Yeshua.
queremos ver Yeshua, Yeshua. Jesus no céu vai aparecer, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Diga: em breve Jesus, em breve Jesus no céu vai aparecer, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Então confesse, igreja. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Ei, meu querido, deixa o Senhor te guiar, deixa Ele ser a tua bússola moral, deixa Ele ser aquele, aleluia, que direciona os teus passos, aleluia, aquele que bloqueia tudo aquilo que vem contra a tua mente. Deixa Ele usar-te, ei, deixa o Senhor usar-te, querido. Deixa o Senhor fazer em sua vida um transformar, um transbordar, um encher, um mudar a mentalidade. Que a palavra dEle seja aquilo que nos direciona, que a palavra dEle seja aquilo que nos leva mais além, que nos leva mais além, que nos leva à eternidade, à eternidade, à eternidade. E a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém, para sempre, amém. Para sempre, amém. Levante sua mão e cante. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Vamos fazer os nossos círculos de oração. Procure um irmão, uma irmã, vamos orar. Convide ele para orar, homens com homens, mulher com mulher. Vamos testemunhar em oração agora. Isso, a liderança já vai entrando para o meio para começar a orar sobre as pessoas.
a ungí-las, a profetizar sobre as suas vidas e a dizer que haja um mover espiritual, que haja um mover espiritual no nosso meio, que haja cura no nosso meio, que haja socorro no nosso meio, que o Espírito de Deus seja aquele que se levanta contra toda dureza de coração, toda incredulidade. Isso, querida, isso, querido. Creia, creia. Enquanto eles vão orando sobre você, você vai recebendo, você vai sendo curado, você vai sendo transformado, você vai sendo liberto. Você veio aqui essa noite para receber essa oração. Talvez você não chegou aqui crendo totalmente, mas a partir dessa palavra você começou a crer. Amém? Você começou a crer, porque a sabedoria convidou você, e você não vai ser boba de não dar atenção a ela. Você não vai ser um tolo para não dar atenção a ela, que está chamando você de filha, de filho. Me dê ouvidos, filha, me dê ouvidos, filho. E o temor do Senhor se tornará o princípio, de algo novo acontecendo sobre a sua vida. Nós profetizamos agora sobre você: o temor do Senhor é algo novo. Você sabe o que é o temor? Diga assim: eu não posso ficar sem a sabedoria. Diga isso. Faça uma oração dizendo: eu não posso. Sabe, querido, é como alguém que está muito doente e conhecer um remédio. Diga: eu preciso desse remédio. Eu preciso da sabedoria. Eu preciso dela. Eu tenho fome dela. Eu tenho sede dela. Eu tenho necessidade dela. E é a única coisa que a palavra de Deus diz: que se você pedir, será te dado liberadamente. Não tem reservas. Deus não quer reservar. Deus não quer guardar o conhecimento. Ele quer despejar sobre você, sobre a sua mente, porque você vai ser liberto, você vai ser curado, você vai ser inteirado, você não vai ser enganado. Satanás não vai te enganar. Satanás não vai te distanciar de coisas que são importantes para você, e são importantes para o seu casamento, importantes para o seu negócio, importantes para o seu ministério. Diga: Senhor, eu preciso muito que o Senhor me dê sabedoria agora. Se há imaturidade em mim, troca agora em nome de Jesus. Troca agora em nome de Jesus essa minha imaturidade por sabedoria, para que eu não estrague tudo. Você pode pedir isso? Você pode pedir isso? A palavra de Deus diz que se você buscar sabedoria na hora certa, será dado a você. Mas se você rejeitar, quando você procurar, não vai ter mais jeito. Então diga: eu não posso ficar sem. Eu não posso fazer besteira. Oh meu Deus, diga: oh meu Deus, dai-me sabedoria. Dai-me sabedoria. Dai-me sabedoria. Espírito Santo de Deus, batiza o teu povo. Derrama sobre o teu povo uma unção sacerdotal. Derrama sobre o teu povo uma ousadia sacerdotal. Espírito Santo de Deus, derrama sobre o teu povo um conhecimento extraordinário. Derrama sobre o teu povo. Faz dos teus homens que são escolhidos para o governo homens fiéis, tementes e inteligentes. Faz das tuas mulheres que são chamadas, Senhor, para ser sábias, capacitadas, Senhor, da administração, da casa, dos filhos, do
no governo, junto com seu marido. Que não haja entre nós adversários, mas haja uma equipe forte e fortalecida no temor do Senhor. No temor do Senhor. Fale como se você fosse o desse lugar, a pessoa que mais precisa. Fale como se você fosse aquele que entre nós, aquela que entre nós é a pessoa que está mais precisando. Diga: Senhor, eu preciso de sabedoria. Eu preciso. Para mim é mais valioso do que ouro. Quem tem sabedoria sabe como se comportar. Quem tem sabedoria sabe como administrar. Quem tem sabedoria sabe ganhar dinheiro. Quem tem sabedoria sabe como investir o dinheiro. Quem tem sabedoria sabe como se comportar no casamento, no ministério, na faculdade, no trabalho. Diga: Senhor, eu preciso muito de sabedoria. Diga: Senhor, eu preciso muito, e eu temo não ter sabedoria. Então, traz a mim como foi dado a Salomão, o temor. Salomão tinha um temor: como eu vou governar esse grande povo se eu não tiver sabedoria? Talvez esses dias você se encontrou estressado, estressada, porque você está administrando algo e você diz: Senhor, acho que esse negócio é grande demais para mim. Eu quero te dizer: não é. Não é, porque aquele que está contigo é maior do que o que está lá fora. Aquele que está contigo vai abrir um ápice de sabedoria tão grande, querido, que até os sonhos que não foram revelados serão acrescentados a você. Assim como foi com Daniel, o desafio grande derramado pelo rei, mas quando a sabedoria veio sobre ele, ele não teve medo do governo, ele não teve medo de falar, porque aquele que tem sabedoria, e ele é essa própria sabedoria, está sobre ti nessa hora, trazendo governo sobre a sua mente, para que você administre, para que você consiga. Não é sobre você, não é sobre você, é sobre algo que Ele quer que você seja capacitada. Vai tirando o medo, vai lançando fora a ansiedade. Tira da presença do Senhor esse medo. Coloca temor, temor, temor. Diga: Senhor, eu não posso ficar sem a tua presença. Moisés disse: eu não consigo subir esse monte sem a tua presença. Eu não quero lugar alto sem a tua presença. Mas o Senhor respondeu a Moisés: Moisés, coloca a mão agora, esconde a tua mão, traz de volta. A mão veio leprosa. E ele disse assim: Moisés, esconde a tua mão de novo. E a mão ficou curada. E Moisés disse assim, Deus disse assim a Moisés: Moisés, através de você pode balançar a mão da tua irmã aí. Balança a mãozinha dela aí, diz assim: através de você. Balança a mão do teu irmão, através de você Deus vai fazer milagres. E não é sobre você, é sobre o que Deus vai fazer através de você. Diz assim: acalma teu coração, porque Deus te dará sabedoria para fazer coisas maiores. E não coloca o medo na presença dEle, porque Ele é maior do que os desafios que Ele tem colocado para você enfrentar. Fica firme, vai, balança a mão do irmão, balança a mão dele assim, fica firme. Deus te chamou para ser forte e corajoso, não foi para ser frouxo, não foi para ser mole, foi para ser forte e corajoso. Oh, a Ele a glória,
para sempre. Amém. Abrace seu irmão, sua irmã, dizendo: Deus te capacitou. Vai buscar as escrituras. Diz para ela: vai buscar as escrituras. Tira o medo do teu coração. Tira o medo do teu coração. Coloca o temor. Diz: coloca o temor. Negócio de medo não. Coloca o temor. Porque Deus é contigo. Porque Deus é contigo. Porque Deus é contigo. Porque Deus é contigo. Ó a diferença. Ó a diferença disso. Deus é contigo. Aleluia. Porque Deus é contigo. Haverá tanto para você como para as pessoas que estiverem ao teu redor. Haverá um tempo de paz. Haverá um tempo de paz. Então enfrenta a guerra, porque você não está sozinha nessa batalha. Deus é contigo. Isso, fala no ouvido dela. Fala no ouvido dele: Deus é contigo. Tira esse medo. Tira esse medo. Tira esse medo. Deus é contigo. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Levante a mão para a sua casa. Como sempre, ore pela sua família. Vai dizendo nomes, irmão. Às vezes você está tão cansado de ver dentro da sua casa tanta coisa que não muda. Quem tem que mudar é Deus, não é você não. É Deus. Comece por você. Na sua casa quem muda é Deus. Você muda você. Mas você não pode parar de crer. Então vai dizendo os nomes deles agora. Vai dizendo: Senhor, muda aquele coração duro. Muda, Senhor. Retira o coração de pedra. Retira, Senhor. Talvez o mais duro é o seu, que deixou de orar pela sua família. Então tira esse coração de pedra meu, Senhor, para que eu possa ter mais paciência com a minha casa, com a minha família, para que eu não pare de visitá-los, para que eu tenha misericórdia deles, que são aprisionados pelas drogas, pelo álcool, eu não sei, querido, pelas enfermidades. Nosso Deus, lembramos de uma promessa, ao qual o Senhor tem nos dado, de que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Querido, enquanto você ora, o Senhor tem trabalhado pela sua casa. O Senhor tem suas formas. O Senhor tem seus jeitos. E às vezes você vê uma pessoa tão dura. Parece que quanto mais você ora, mais a pessoa se torna difícil. É assim mesmo, filho. Está se tornando difícil porque está dando certo. Está se tornando difícil é porque está dando certo. A pior pessoa que você pode enfrentar dentro da sua casa é uma religiosa, que aceita você, que está tudo bem. Está tudo bem, você é crente, eu sou lá da minha religião e a gente... Não. Isso aí vai levar alguém para o inferno, filho. Agora aquela pessoa que é chata, que se levanta, você é um crente nojento. Essa daí está quase convertendo. Essa daí que se levanta contra o próprio Deus. Alguém está aqui? Alguém está ouvindo? Então não desanima em oração. Não desanima. Diga comigo: eu e minha casa. Não, mas fala com fé. Diz: eu e minha casa. Já vendo, imagina teu pai, tua mãe aqui. Imagina aí, tua irmã, teu filho, tua filha aqui. Imagina aí teu marido, tua esposa aqui. Aqui servindo ao Senhor. Aqui apaixonado, chorando, gemendo, dizendo: Senhor, eu te amo. Como é que eu fiquei tantos dias longe? Diga: eu e minha casa, eu já vejo servindo ao Senhor. A igreja crê? Aleluia. Eu creio. Eu creio. Vamos dizimar, vamos ofertar.
Você já pensou na sua aliança? Seu coração revela algo. A palavra diz que Deus conhece o seu povo pelo quê? Pelo quê? Pelo coração. Quando Deus escolheu Davi por quê? Pelo coração. A palavra diz que Deus olha do céu e procura verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Isso está revelando quem? Coração. Aí você é um adorador que adora a Deus em espírito e em verdade. Quantos são? Quantos são? Mas você não é dizimista. Você não adora a Deus, você adora a Mamon. E você pode inventar qualquer coisa, filho. Qualquer coisa que você quiser. Você não adora a Deus em espírito e verdade. Pastor, o senhor está pregando prosperidade. Então não, estou dizendo que você vai ficar rico, que você é dizimista. Eu vou dizer que você vai ter um coração que presta. Esses dias a gente teve uma enfermidade com um gatinho aqui de casa. Estava conversando com o Ricardo sobre isso. E aí o Léo gastou uma nota sem estar podendo. E eu também gastei outra nota sem estar podendo. Mas enquanto ele gastou e eu estava gastando, eu disse a ele: mas tem o Senhor para nos dar. Porque eu não vou aguentar ver esse animal morrendo na minha frente. Não é sobre salvar um gato. Alguém está entendendo aqui? É sobre um coração que não é ligado a dinheiro. Uma pessoa que não dá dízimo também não salva gato, gente. Não salva pessoa, não consegue ofertar nada a ninguém. Porque não é o problema, não é o dízimo, é o dinheiro. Então não diga que você adora a Deus em espírito e em verdade, se você não cumpre uma das coisas que é a mais fácil que tem, é ser dizimista e ofertar. Pastor, é a mais fácil. A mais fácil, eu estou há mais de 26 anos que eu sirvo ao Senhor. E não tem coisa dentro do Evangelho mais fácil do que dar dízimo e oferta. Ah, se tudo fosse só dar dízimo e oferta, é maravilhoso. Você pega 10%, né? Dá, pronto, acabou-se. Sabe o que é difícil? Jejuar. Porque comer é bom. Sabe o que é difícil? Orar. Já tentou orar chateado? Você está chateado, tem que orar? É difícil. Você já pensou você sobrecarregado a orar? É difícil. Você sabe o que é difícil? Fazer devocional que preste. Que não é só ler. É ler, entender e aplicar. Fala comigo, ler, entender e aplicar. Que está lá dizendo, você tem que perdoar seu irmão. Tem que perdoar a sua vizinha. Aí você diz, rapaz, daqui para uns dias eu vou ver. É difícil, irmão. Agora, dá dízimo. Dar dízimo é um coração ligado a dinheiro. E eu posso dizer algo mais perturbador? Posso falar? Os que têm mais dificuldade de dizimar não são os que têm menos dinheiro. Eu sou pastor e sei. Eu já vi gente fiel até quando ganhava menos de um salário mínimo. Depois que se tornou empresário, parou de dizimar. Porque o dízimo já não era mais 100 e pouco. O dízimo tinha que ser 5 mil. Aí não dá para dar os 5 mil. Alguém está entendendo? Sabe, é tão corrompido isso, que é os que mais ganham dinheiro, que não dão dízimo. Eu como pastor, sabe Mateus, eu como pastor, tem gente que eu sei o que está passando, que dá vontade de dizer assim, toma o teu dízimo, que eu tenho certeza que você está precisando mais. Mas o Senhor diz assim, Ele não está dando para você, Ele está dando para mim, eu vou acrescentar na casa dele. Você vai acrescentar? Não. Então, fica na tua, que não é sobre você. Alguém está entendendo? Gente fiel, que às vezes está precisando, mas crê. Agora gente que nem precisa, que às vezes tem bênção, mas tem problema com. Fala, coração. Coração. O problema não é o dinheiro, é o meu coração. Queria que você agora orasse aí mesmo, sentadinho onde você está, ora.
Diz assim: Senhor, graças a Deus que eu sou dizimista. Não vai dizer que eu não sou como fulano, não, pelo amor de Deus. Fala só de você, tá bom? Graças a Deus que eu sou dizimista. Agora, se você não é dizimista, pergunta aí: Senhor, tem lógica isso que o pastor está dizendo? Será que eu amo mais o dinheiro do que a ti? Vê aí, vê o que o Senhor responde. Vê o que o Senhor responde para você. Vê aí o que o Senhor responde para você. Você que é espertão, você que é espertona. Que a gente é espertão, a gente é espertão. Diz assim para o Senhor: Senhor, será que eu amo mais o dinheiro do que a ti? É por isso que eu não sou dizimista? Vê o que o Senhor te diz. Vê. Se ele não disser assim: toma vergonha nessa tua cara. Que tipo de oração sem vergonha é essa sua? Diz ou não diz? Diz ou não diz, gente? Porque tem coisa que a gente vai falar e a gente já sabe a resposta. Que conversa é essa? Você nem devia orar sobre isso. Você devia se esconder de mim com essa conversa. É forte isso, eu sei que é forte, mas é a verdade. Agora você que não tem problema com isso. Eu já tive, irmão. Eu falo porque eu sei, eu já tive problema com isso. Mas graças ao meu pastor Valderi Viriato, ele disse: olha, tá na cara que você não é dizimista. Ele me surpreendeu. Tá na cara que você não é dizimista. Assim. E eu fiquei: pastor, pelo amor de Deus, como é que o senhor entra na minha privacidade assim? Mas para a glória de Deus. E eu não era discípulo dele, não. Eu congregava em outra igreja nesse tempo. Ele era meu amigo. Ele disse: está na cara que você não é dizimista. E é por isso que tem acontecido tantas coisas na sua vida. E eu, todo santão, falando em línguas, profetizando, ó, orando, vendo anjo, vendo visão, e não vi o demônio comendo a minha casa. Eu sei, irmão, eu sei o que é isso. Pastor, por que você está falando sobre isso? Porque existe uma coisa que você precisa todo dia: é pagar conta. Todo dia você precisa trabalhar, você precisa de dinheiro, nem que seja para sustentar um gato. Como eu e o Léo, né, Léo? Mas nós temos parceria. Eu bati na mão dele: peraí, irmão, nós temos parceria. Mas tem Deus para me dar. Agora eu pergunto a você: e você tem? Mas tem Deus para te dar? Ou é só você mesmo? É só você por você? Então corre atrás, varão. Corre atrás. Tem muito ateu aí que é rico. Estou falando sobre isso não. Agora, coração de um verdadeiro adorador é dizimista. Vamos orar e diga: Senhor Jesus, que o meu coração não seja apegado às coisas desse mundo, mas seja apegado às tuas coisas. Eu creio no fator espiritual, que um coração que o Senhor enxerga, o Senhor aplica o teu amor e graça. E por isso sou dizimista, sou ofertante. Isso em nome de Jesus. Traga seu dízimo, traga sua oferta. Você que fez pelo Pix, adore, somente adore. O Léo colocou aí, ó, a chave que você possa dizimar. Mas faça de um coração alegre, irmão. Oh, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Quem aqui já teve a alegria de dar um dízimo grande? Ah, meu Deus. Glória a Deus que eu tive a alegria de dar um dízimo grande. Hein? Eu senti meu coração sendo provado naquela hora. E depois que eu dei, sendo aprovado. Eu nem queria saber para onde ir. Eu queria saber que Deus estava fazendo algo aí em mim. Maravilhoso. Diga assim: maravilhoso é a tua presença, confrontando o meu ser e transformando a minha vida de dentro para fora. Aleluia, aleluia, aleluia. Coloque as mãos sobre a sua mente agora. Pai, nós oramos sobre a nossa mente. Nós somos governados, Senhor, pelos teus pensamentos. Perdoa os meus pensamentos, se muitas vezes são contrários a ti e eles me desanimam. Mas hoje eu me coloco diante da tua presença, animando o meu coração,
Diga: eu animo meu coração a não estar abatido, a não estar deprimido, a não estar ansioso. Eu não vou sucumbir aos maus pensamentos, aos maus desejos. Eu vou estar ciente da minha parceria com o meu Salvador. Diga: Senhor, tira toda a perturbação da minha mente. Fale com fé: Senhor, tira toda a perturbação da minha mente, toda a ingratidão, toda dúvida, todo medo, e que eu possa estar em Ti, esperando e confiando sempre que o Senhor é fiel para cumprir segundo a Sua palavra. Diga: sai em nome de Jesus. Não, fale com fé, fale com fé assim: sai em nome de Jesus. Todo pensamento mal, todo pensamento contrário, todo ataque do inimigo, saia em nome de Jesus. E que eu possa estar ciente de que o Senhor é o governador da minha vida. Isso em nome de Jesus. Eu queria fazer mais uma oração. Eu sei que é um tempo de muitas enfermidades. Nós temos passado esses tempos, desde o Covid-19 para cá. É um tempo de muita enfermidade, apareceu muita enfermidade nova. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus ainda é o mesmo Deus. Deus que cura, Deus que sara. Nada, nenhuma enfermidade pode paralisar a obra do Senhor na sua vida. E eu queria que você agora orasse pela saúde. Se tem alguém que precisa de unção com óleo, vem até a frente para ser ungido com óleo. Isso, já quero que os presbíteros venham até a frente para ungir as pessoas. E se você precisa de unção com óleo, vem até a frente. Mas eu quero fazer uma oração especial por nós, de proteção, pelos que estão em casa, que vão ouvir essa mensagem de casa. O Senhor é aquele que nos protege, e nós não devemos ter medo da enfermidade. Isso, ore agora. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que sobre essas gripes, essas viroses, esse mal que tem se instalado, Senhor, muitas vezes trazendo medo e até morte, nós declaramos em nome de Jesus que haja cura sobre nós, e cura e proteção, cura sobre a nossa família, cura sobre a nossa casa, cura sobre os nossos corpos. Cura, Senhor, entra agora pela corrente sanguínea e vai curando tudo que é enfermidade, vai tirando todo o mioma, vai tirando todo o caroço, vai tirando agora em nome de Jesus todo o mal, vai queimando agora em nome de Jesus, no lugar que há um caroço, no lugar que há um mioma agora, que haja fogo, e haja fogo, e haja fogo, e haja fogo, que haja fogo, que haja fogo, e que venha cura, e que venha cura agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga: eu recebo a cura, eu creio na cura, e o Senhor há de me dar a oportunidade de testemunhar. Pai, nós oramos por aquelas doenças terríveis, oramos sobre a vida do Cícero também, que está com conjuntivite. Senhor, cura ele, e que não haja, Senhor, distribuição sobre a sua esposa, sobre a sua filhinha, a Darça, Pai. Que o Senhor guarde a casa deles, que o Senhor proteja, que o Senhor livre o teu servo, para que ele possa estar na tua casa, te adorando. Livra também a sua filha, que eu sei que essa é uma das maiores preocupações agora. Guarda a vida da Darça, que ela esteja protegida. Pai, nós oramos sobre a mãe do Paulo, de Redenção, que estava no hospital esses dias. Pai, cura aquela mulher, que o Senhor possa, Senhor, restabelecer a sua saúde, e que ela possa, Senhor, ser totalmente impactada com a tua visitação e com o teu amor. Escuta, Senhor, a visitação do teu, o clamor do teu servo, as orações do teu servo. Nós unimos a nossa oração com a oração dele, para que o Senhor nos escute e que haja cura em nome de Jesus. Você pode orar por alguém agora que está enfermo, que você conhece. Pai, nós oramos e nós declaramos cura sobre essa pessoa.
que nenhum mal, Senhor, nenhum mal possa impedir a tua obra, em nome de Jesus. Você crê? Você crê? Então deixa eu te dar a bênção final. Eu te abençoo pelo amor do Pai, pela graça do Filho, pelas doces consolações do Divino Espírito. Que o Senhor olhe para ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Isso em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas bem forte. Abrace mais uma vez um irmão, uma irmã e diga a ele: